Vamos para a nossa aula de Sociologia e vamos falar hoje sobre sociedade e o processo de socialização. Aristóteles disse que o homem é naturalmente um animal social. E o que quer dizer isso? Que é impossível para o homem viver fora da sua sociedade, viver fora do convívio, do contato dos seus pares, dos seus iguais. Nós conhecemos histórias, de cinema, como a história de Tarzan, a história de Mowgli, homens que foram criados dentro da floresta e acabaram, absorvendo hábitos e costumes dos animais. Mas a verdade é que esses fatos, não são só hollywoodianos, cinematográficos, mas foram reais. A gente tem a história de Victor, o Selvagem de Aveyron, uma história que ocorreu lá no início do século XIX, onde um menino também foi encontrado dentro de uma floresta com hábitos, e costume de animais. Também temos aí no início do século XX a história das duas meninas, a Mala e a Gamala, também duas encontradas na floresta que andavam e comiam como os animais. Mas é interessante como essas crianças, quando retiradas desse seu ambiente, não viveram por muito tempo, porque não tinham condição de sobreviver longe do seu habitat e quando foram transferidos para dentro da sua sociedade, também não conseguiram se adaptar. É comum isso, Mas por que isso? Porque sociedade é isso, sociedade é um organismo vivo, onde homens e mulheres se interagem, pessoas se interagem e aprendem, um com o outro. E acabam assim construindo suas instituições, suas crenças, seus hábitos, seus costumes, que vão dando forma a essa sociedade, vão dando características, e criando visão de mundo em relação a essa sociedade, comportamento ético em relação às leis que essa sociedade constrói, de costumes e moral. É importante a gente sempre lembrar que os grandes estudiosos de sociedade, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, tinham visões muito diferentes, do que era a sociedade. Durkheim, por exemplo, entendia que a sociedade era algo que estava fora do homem, existia antes dele nascer, e por isso exercia sobre ele uma força coercitiva capaz de fazer com que ele se comportasse de acordo com aquilo que ele chamava fato social já existente naquele momento. Já Weber já não vê assim, entende sociedade como uma construção histórica, e que também constrói os homens. E Karl Marx vai ver de outra maneira, ele vê que a sociedade, na verdade, ela se constrói através de relacionamentos, esses relacionamentos que vão determinando as classes sociais a partir dos seus conceitos materialistas, da sua economia, que vão criando diferentes e essas diferenças acabam, por sua vez, entrando em conflito, gerando também os hábitos e os costumes dessa sociedade. E o que seria essa socialização? A socialização é o momento onde os indivíduos, que quando nascem, não nascem prontos, Os bebês não nascem prontos com conhecimento, do que ocorre dentro da sua sociedade. Isso vai acontecendo, esse conhecimento vai acontecendo por interações, por relacionamento. Por isso que a primeira interação, muito mais poderosa, que exerce uma socialização muito forte sobre ele, é a família, que a gente chama os primeiros grupos primários de socialização. O primeiro grupo, e que dá uma característica muito interessante. Houve uma época em que a vida era muito mais simples e os indivíduos eles eram um pouco diferentes, justamente porque eles só absorviam a característica da sua família. Mas depois do processo da Revolução Industrial, a vida deixa de ser rural para ser urbana e os homens acabam exercendo uma série de atividades dentro dessa sociedade e interagindo com outros grupos, que são os grupos secundários, que vão também formar a personalidade desses seres humanos. O primeiro é a família e o segundo a gente pode falar o grupo de trabalho, o grupo da escola,
né, o grupo de amigos, né, do futebol. Esses grupos exercem funções muito interessantes na formação do entendimento e do conhecimento, né, desse ser humano. Portanto, o homem é um animal social. Quando ele está sozinho, quando ele se isola do grupo, certamente tem alguma coisa errada com ele. É possível que isso aconteça na sua escola, é possível que aconteça na sua casa, mas sempre é algo que nós devemos nos alertar, porque mesmo querendo estar só, ainda assim a gente precisa do outro para poder viver. Um abraço.